A ganância de ter, o tédio de possuir, sim, isso funciona muito para concurso. Ano passado eu fiz uma promessa da quaresma, que era basicamente não entrar em nenhuma rede social. E eu realmente não entrei. Coincidentemente, eu estava estudando nesse período para o CNU, e foi uma época em que o CNU foi adiado, e aí a prova foi para agosto, era para ser em maio, foi para agosto, e aí eu tive que intensificar meus estudos, porque dava tempo de eu cumprir certas partes do edital, e eu não achava que essa promessa fosse me levar onde levou. Que é o quê? Gente, quando eu tinha rede social, que eu usava de forma muito desordenada, hoje eu não tô usando rede social por uma questão pessoal. Eu acho que muitas vezes atrapalha no meu concurso, eu acho que muitas vezes eu fico muito preocupada com a vida das pessoas que estão evoluindo enquanto a minha está estagnada. Então foi uma coisa que eu decidi, não tava fazendo bem pra mim. Eu respeito se faz bem pra você, mas enfim, né, já tô aí com os meus 3 meses e teve um tempo que eu passei muito mais, que foi 6 meses. Mas ok. Não excluí, apenas não uso, né, excluí só o aplicativo. E aí, gente, quando acabou a minha promessa da quaresma, eu voltei pra rede social e observei uma coisa muito interessante, que diversos cursinhos do CNU tinham sido lançados com metas muito tangíveis. Em que sentido? Você comprava um cronograma ali por R$300, por não sei quantos reais, e você comprava também módulos de vídeos por R$200, enfim. Gente, o ponto crucial desse vídeo é o seguinte: pare de adquirir tantos cursos aleatórios e comece a focar em apenas um, sabe? Focar em um já é difícil. Se você tá focando para uma carreira em que você precisa estudar muita coisa, quanto mais cursinhos você comprar, quanto mais facilidades, né, atalhos você começar a querer adquirir para passar mais rápido, mais você vai atrasar o seu estudo. E por que eu tô te falando isso? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos de ligações psíquicas pra gente poder resolver questões, tá? Ligações psíquicas não, desculpem o termo, mas neurais, pra gente poder conectar essas matérias na nossa cabeça. É por isso que eu abomino o estudo exclusivo por questões. Eu vou falar pra vocês por quê. Eu já estudei só por questões, tá? Inclusive, o primeiro método que eu comprei, eu tive que mudar de sala. O primeiro método que eu comprei foi o método por questões, tá? Ele é um método ruim, Bia? Não. É porque ele é um método de questões. É essa a resposta. Quando você tem um método exclusivo por questões, você não consegue obter uma conexão neural, tá? Pra você entender a matéria. Ou seja, uma coisa que eu observei muito é que quando eu comprei o meu primeiro curso, eu comprei um curso de Direito Administrativo. Como eu ainda não conhecia o mundo dos concursos, eu fiz o que todo mundo faz, né? Todo iniciante faz. Eu comprei um caderno e comecei a escrever todas as videoaulas. O meu cérebro, pessoal, ele fez conexões o suficientes para que eu respondesse a maioria das questões. Quando eu fui estudar constitucional, já foi numa época que eu comecei a me familiarizar por cursinhos, conheci outros concurseiros e eu comecei a estudar constitucional por questões. E todo mundo me falava o seguinte: Bia, vai ter uma hora que tu vai resolver tantas questões, que quando tu se deparar com uma questão, tu já vai saber o que que é. Beleza, eu concordo que isso pode acontecer, mas demorou muito mais tempo para eu poder aprender constitucional, né? Que a gente não aprende, porque a gente aprende, mas a gente tem que sempre se renovar, porque tem muita jurisprudência, etc. Demorou 1 ano para eu poder começar a acertar questões de constitucional de carreira jurídica. Demorou 1 ano. Ao passo que, quando eu comprei o meu curso de Direito Administrativo, eu demorei 2 meses para assistir as videoaulas e comecei a acertar 80% das questões. Então, o que isso quer dizer? Eu não tô dizendo para você não responder questões. Para mim, questão é o mais importante. Mas questão, ela só se torna o mais importante quando você tem conexões neurais para responder questões. Quando você não tem, você está procurando atalhos para aquilo que o seu cérebro ainda não entende. Então pensa só, se tu não tem aquela informação, como é que tu vai gravar macetes,
mapas mentais, se tu nem entendeu a matéria ainda? Esse que é meu ponto, tá? Aí muita gente fala assim, mas assistir videoaula é perda de tempo, não sei. Pra você que já sabe a matéria, pra você que tá estudando há muito tempo, pra pessoa que acabou de começar ou a pessoa que tem dificuldade, por que ela não vai assistir videoaula, gente? Eu assisto videoaula. Às vezes eu posso estar tão avançada quanto for, e olha que eu já rodei o conteúdo de constitucional umas 4 vezes, sem brincadeira nenhuma. Nesses 2 anos que eu estudo pra concurso, eu já rodei umas 4 vezes constitucional. Ainda tem coisa que eu preciso assistir videoaula. Intervenção federal, eu preciso assistir videoaula. Não porque eu preciso gravar o artigo 136 e 137 da Constituição, é porque tem certas coisas que eu preciso ainda de conexões neurais para me fazer entender. A mesma coisa é a questão de competências, é a questão de a introdução da Constituição, você saber se uma norma ela é contida, se uma norma é limitada. Por quê? Isso não é decoreba. Isso não é decoreba. Pode até parecer decoreba, mas quando você vai para as questões, você vê que você não dá para gravar tudo. E, gente, como é que tu vai para uma carreira, que é uma carreira difícil, uma carreira de juiz, promotor, qualquer carreira, gente, hoje tá muito difícil a concorrência, mas como é que tu vai querendo gravar tudo? O conteúdo é enorme. Se tu não tiver uma linha de pensamento que faça sentido, cara, teu pensamento vai se esvair. Sabe, a única pessoa que eu conheci que conseguiu, através de questões e lendo o Dodcast, o Dizer o Direito, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre Dizer o Direito outra hora, foi um menino que eu conheci, né? Que ele rodou as matérias do edital em 2 meses. Ele leu o código inteiro. Aí eu vou te fazer a pergunta: tu é esse menino? Eu não sou. Eu tenho extrema dificuldade de ler lei seca. Eu odeio, eu acho chato. Por isso que é a primeira coisa que eu faço no dia. Inclusive, já tô até com ela aberta aqui, que já vou começar a ler. Pra mim é chato, pra você é chato. Você não tem que ficar se comparando com gente que passou em primeiro lugar em concurso. Como eu vi um vídeo que estourou agora, de um aluno que assistia 12 horas de aula por dia na velocidade 3. Você não é essa pessoa. Primeiro que você não sabe nem se essa pessoa tá falando a verdade. E aqui eu não tô proferindo nenhuma ofensa, tá, gente? É porque a gente sabe que no meio dessas divulgações de cursinho, muita gente fala errado. Isso pode ser muito bem uma propaganda pra você assistir todos os vídeos daquele cursinho, né? Pra você pegar e falar, eu vou fazer igual esse menino. A gente não sabe. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra te falar uma coisa. Pare de querer ter a ganância de ter todos os cursos do mundo, tá? Que isso não vai funcionar. E começa a tirar o teu tédio daquilo que você já tem. Porque hoje a nossa geração tem muito tédio de possuir, tá? Quando a gente era criança, a gente comprava um brinquedo e a gente brincava com ele. Hoje, se tu comprar qualquer coisa que tu queira, tá? Você já possui um tédio daquela coisa. Por quê? A gente vive numa sociedade imediatista. Eu quero mais. Eu acho que meu cursinho não é suficiente. Eu acho que o meu material não é suficiente. Eu preciso de outro. Eu preciso daquele chamativo. Eu preciso daquele material daquele professor específico. Você não precisa. Você não precisa. Você precisa, com as ferramentas que você tem, tá? Se renovar, principalmente no sentido psicológico, para fazer aquilo mais interessante. Bia, como é que eu faço isso? Compra post-it, compra caderno pautado, começa a imprimir material, sei lá, gente, entendeu? Mas não fica possuindo 1 milhão de materiais para você ficar com a sua cabeça confusa, tá? Quanto mais você simplificar as coisas que não precisam ser complicadas, é o melhor para você. Porque ultimamente você só tem dificultado, né? Eu sei, meu amor, eu vivo aí. Eu tenho essa conexão com vocês aqui nesse canal, não é porque é uma coisa que eu ensaiei, é porque eu vivo isso. Então eu sei exatamente como é que é. Eu sei exatamente como é que é a gente olhar um folder super chamativo de 4 simulados por R$300. A gente compra e não faz. Então assim, gente, vamos nadar contra a corrente, tá? Dos estudantes dopaminérgicos. A gente pode ser mais do que isso. A gente vai ultrapassar, tá? Essa seara aqui neste canal, porque a gente tem que começar a entender as coisas que estão à nossa volta. E não só mais colocar a goela abaixo esses conteúdos que estão sendo jogados pra gente no mundo de concurso. Não, a gente não vai fazer isso.